Glórias a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém? Que maravilha. Glórias a Deus. Já sentimos a presença do Senhor nessa noite. Já ouvimos Deus falar. Ele já falou através dos louvores. Ele já falou através de testemunhos. E nós dizemos que o Senhor está aqui. E nós estamos alegres porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Amém? Louvado e exaltado seja esse Deus maravilhoso. Eu tive um dia bem corrido hoje, mas eu estou muito feliz, porque eu vejo o cuidado, o carinho, a atenção que Deus tem comigo e com as pessoas que vivem comigo. A atenção, o carinho, o cuidado que Deus tem com você, porque você está aqui nessa noite. Dê glórias a Deus. Você poderia estar num hospital, quem sabe num leito, mas não, você está aqui. Deus te deu vida e saúde. Glorifique e honre a Ele. Aplauda esse Deus nessa noite, amém? Aplauda porque Ele merece. Ele é digno de glória, de honra e de louvor. Aleluia. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Você que trouxe a Bíblia hoje, abra a sua Bíblia comigo lá no livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio. Fica no início da Bíblia, irmãos. Livro de Deuteronômio, capítulo 7 e versículo 9. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Livro de Deuteronômio, no capítulo 7, no versículo 9. Deus é maravilhoso, irmãos. E o que Ele também tem feito na minha vida, também tem sido maravilhoso. Quando a Carol contou para mim, hoje de manhã o testemunho, eu falei para ela como Jesus falou para Marta. Não te disse eu, se creres verás a glória de Deus. E o que Deus tem para a nossa vida, irmãos, é grande, é tremendo. É que nós como seres humanos, nós pensamos pequenos, porque nós somos pequenos, nós somos muito pequenos, mas o nosso Deus é grande, e o que Ele tem para fazer nas nossas vidas é muito grande, e Ele tem propósito com você, coisas grandes, para manifestar a glória dEle através da sua vida. Livro de Deuteronômio, capítulo 7 e versículo 9. Vamos ler juntos, irmãos. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Amém? Vamos ler mais uma vez, irmãos. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Amém? Assente glorificando e exaltando o nome do Senhor nessa noite, porque Ele é perfeito, Ele é fiel, Ele é maravilhoso, irmãos. Irmãos, eu me lembro no início da Bíblia, quando Deus criou um homem. Se você pegar sua Bíblia lá na sua casa, você senta e você leia bem tranquilo, num momento de meditação e reflexão. Você vai ler lá no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 8, Deus criou a terra, Deus criou a luz, Deus criou
os céus, os animais, os mares, todas as coisas Deus fez. E depois que Deus já tinha feito todas essas coisas, a palavra de Deus conta que Deus criou o homem, deu fôlego de vida a ele. Então, o Senhor Deus, como diz lá no capítulo 2 e versículo 8 de Gênesis, plantou o Senhor um jardim na direção do Oriente, o jardim do Éden, e pôs nele o homem que havia formado. E a Bíblia também relata, como você conhece a história, que todos os dias Deus descia na viração do dia nesse jardim. Deus descia e Deus falava com o homem, e o homem ouvia Deus e conversava com Deus. Naquele momento em que Deus descia e falava com o homem, e o homem com ele, havia uma comunhão. E o que é comunhão? Eu fui pesquisar o que era comunhão. Comunhão é uma palavra que vem lá do grego, koinonia, mas se refere a companheirismo, a participação, a compartilhamento, a ter algo em comum, a ter uma identificação. Isso é especial porque nós nos identificamos com Deus? Sim, nós nos identificamos com Deus. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e à semelhança dele. Você foi criado como se fosse uma cópia de Deus, porque Deus também é assim como você é. Deus criou alguém parecido com ele, alguém que se identificava com ele, alguém que vivia em sintonia com ele. E quando nós estávamos lá no jardim, eu digo nós porque isso envolve a humanidade. Quando o homem estava no jardim, nós vivíamos uma comunhão especial com Deus. Nós conversávamos, nós tínhamos um relacionamento com Deus. Isso é a palavra mais correta, ter um relacionamento com Deus. Ter comunhão é ter relacionamento. Eu não posso dizer assim, vamos usar uma pessoa pública. Não posso dizer, eu tenho uma comunhão com o Silvio Santos. Não tenho. Eu posso ver ele na televisão, ver as falas dele, ouvir o que ele fala, ver o que ele faz, mas eu não tenho uma comunhão com ele. Agora, eu posso dizer assim, você pode dizer, eu tenho uma comunhão com meu pai, com a minha mãe. Claro que tem. Você convive com o seu pai, você convive com a sua mãe, você conversa com eles, você compartilha algo especial com eles. Nós podemos dizer assim, eu tenho uma comunhão com a minha melhor amiga. Tem sim, porque você conversa, você compartilha os seus sonhos, os seus desejos, você come com ela, você se alegra com ela. E eu quero dizer para você nessa noite, o nosso Deus, Ele é um Deus de comunhão. Ele quer ter uma comunhão. Ele quer ter um relacionamento. Desde o princípio, desde o início, desde quando Ele criou o homem, Ele já queria ter uma vida, uma relação, um compromisso com o homem. Queria estar junto, queria fazer parte dos seus objetivos, dos seus sonhos, dos seus planos. Deus sempre quis isso. Lá atrás com Adão, Deus quis isso com ele. Como a palavra de Deus fala, você conhece a história. Nós, como seres humanos, como homem,
nós quebramos essa comunhão. E o que rompe a nossa comunhão com Deus? O que rompe, meus irmãos? O que rompe, juventude? O que rompe, jovens? O que quebra a nossa comunhão com Deus? O pecado. O pecado rompe a nossa comunhão com Deus. Como lá no Jardim do Éden, nós tínhamos a oportunidade de vivermos e de morrermos. E foi escolhido morrer. Porque no momento em que comemos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedecemos a Deus. E se desobedecemos, pecamos. O salário do pecado é a morte. Naquele momento, rompeu-se nossa comunhão com Deus. Nós nos desligamos com Deus. Até domingo passado, não me lembro agora se foi domingo passado ou retrasado, nós estávamos aqui na igreja com as crianças. E eu estava conversando, ministrando com elas. E eu perguntei: crianças, o que é o pecado? Perguntei para eles, para ver se eles sabiam o que era o pecado. Até a irmã Larissa estava junto, me ajudou. Eu perguntei: o que é o pecado, crianças? E eles falaram assim para mim: pecado é brigar, é contar mentira, é desobedecer a mãe, desobedecer o pai. Eu falei: muito bem, vocês são muito espertos, é isso mesmo. Mas assim, o pecado, vamos falar um pouquinho sobre isso. Ele é algo também um pouco mais profundo, apenas que isso. O pecado, ele vem também de uma palavra grega, e o significado dele é errar o alvo. Hoje, quem que é o nosso alvo? Como cristãos, quem é o nosso alvo, irmãos? Jesus. Jesus é o nosso alvo. Porém, o pecado nos faz errar o alvo. Quando nós pecamos, nós erramos o alvo. O pecado, ele pode vir de diversas formas. Algumas pessoas até se esquecem. Eu conversei com as crianças na escola bíblica para ensinar elas. Eu falei assim: vocês ensinem também os outros aí, compartilhem isso que vocês estão aprendendo. O pecado, ele é tudo que eu vejo, tudo que eu falo, tudo que eu ouço, tudo que eu penso, tudo que eu faço, tudo que eu sinto que ofende a Deus é pecado. Se eu vejo algo que não agrada a Deus, é pecado. Se eu falo algo que não agrada a Deus, é pecado. Se eu ouço algo, conscientemente estou ouvindo algo que fere os princípios de Deus, é pecado. Que eu falei para as crianças também, muito importante isso, crianças. Muitas pessoas se esquecem. Mas se eu penso, se eu maquino, se eu planejo algo, ou se eu imagino algo que ofende a Deus, é pecado. Falei para eles também, fazer algo, ter uma atitude, uma ação que ofende a Deus, que fere aquilo que Deus quer, é pecado. Estamos errando o alvo.
E falei para eles também sentimentos. Sentir algo que não agrada a Deus é pecado. Sentimentos, tem um versículo na Bíblia que diz assim: o sentimento vem do coração ali, mas tem um versículo na Bíblia que diz assim: enganoso é o coração do homem. Nós não devemos confiar no que o nosso coração sente. Não é Ele que vai nos dar salvação. Nós temos que confiar em Jesus. É Ele que vai trazer a salvação para minha e para a vida sua. Então, assim, se sentimos algo que fere a Deus, temos que ser perdoados por isso. Temos que repreender isso. Que isso vai nos fazer errar o alvo. Vai nos afastar de Deus. Tudo isso que nós vemos, falamos, ouvimos, pensamos, sentimos, fazemos, tudo isso que não agrada a Deus é pecado. Mas a Bíblia fala assim, lá em Romanos 3:23, todos pecaram, todos fracassaram e estão afastados da glória de Deus. Todos nós pecamos. Eu digo por mim, eu sou uma imensa de uma pecadora. Reconheço isso. Sou muito falha e muito pecadora, se não for uma das maiores aqui dentro. O salário do pecado é a morte. E eu sei que por causa dos meus pecados eu vou morrer. Mas o que fazer para não morrer? Como fazemos para não morrermos então? Que atitude tomar, irmãos? Jovens, vocês que têm a vida inteira pela frente, sonhos, planos, projetos, objetivos, metas, o que fazermos para não morrermos? A palavra de Deus diz assim, que nós precisamos nos arrepender. E diz assim, lá na carta de João, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia. Nós somos pecadores, pecamos porque queremos, pecamos acidentalmente, pecamos em amplos sentidos, muitos e muitos do que eu falei aqui. Mas Deus tem poder para perdoar o nosso pecado. Às vezes tem pessoas que falam assim, Deus perdoa. Mas se não houver arrependimento e confissão, a Bíblia impõe que tem que confessar. Se confessarmos os nossos pecados, tem que ter arrependimento e tem que ter confissão para alcançar perdão. É difícil ouvir essa palavra? É difícil. Imagine para mim que essa palavra chega para mim primeiro aqui. Eu sou muito mais cobrada. Mas essa é a palavra da verdade. Essa é a palavra que vai te levar para a vida eterna. Essa palavra vai fazer você ganhar coroa lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda falando um pouco sobre comunhão, eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, jovem, irmão, irmã, o que Deus tem na tua vida é lindo, é maravilhoso, é especial,
é novo, é brilhante, que não se compara. Mas Deus impõe uma condição. Jesus falou assim, Deus disse lá, como lemos em Deuteronômio, que Ele vai nos abençoar. Ele tem uma aliança comigo, tem uma aliança com você, com a tua casa, com a tua família. Mas Ele quer o quê? Que nós o amemos e cumprimos os seus mandamentos, obedeçamos. Isso é essencial para Deus. Pecamos, erramos. Mas como eu falei naquele domingo para as crianças, nós precisamos nos arrepender, clamar a Deus que perdoe, contar para Deus o que nós fizemos de errado e pedir perdão para Ele, para que Ele venha nos perdoar. E Ele nos perdoa, Ele te limpa, Ele te purifica, te restaura, para você ser muito melhor e mais parecido com Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque o que Ele tem é grande. Tem uma história que conta na Bíblia, que é para mim compartilhar com vocês, de dois irmãos, dois jovens, dois rapazes. Depois lá na sua casa você pode ler. Está no livro de Gênesis, lá no capítulo 25, a partir do versículo 27, está escrita essa história. Você pode ler bem tranquilo lá na sua casa e meditar. Tinha dois irmãos, eles eram filhos de Isaac e Rebeca, e eles eram gêmeos, os dois. O nome do primeiro que nasceu era Esaú, e o nome do segundo era Jacó. E a Bíblia conta que eles cresceram juntos, e que o Esaú se tornou um rapaz caçador, que era um rapaz assim que caçava, que era mais de viver para o campo. E o seu irmão, o Jacó, ele vivia mais dentro de casa, ele já era mais um cozinheiro. E um dia, Jacó estava fazendo um delicioso prato, um ensopado, bem vermelho e bem bonito aquele prato. E estava cheirando. O Jacó preparando a refeição dele ali, e falou assim: viu, pode me dar um pouco aí dessa comida aí, que eu estou com fome. E Jacó falou assim, conjecturo eu que ele deve ter expressado: não, esse aqui eu fiz para mim, isso aqui é para mim que eu fiz. Aí eles entram num acordo. Jacó falou assim: tudo bem então, eu vou vender para você essa refeição, mas em troca eu quero ter o direito de ser o filho mais velho, que era o que Esaú era. Eles eram gêmeos, Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu depois. Só que naquele tempo, jovens, era muito importante o direito de ser o filho mais velho. O filho mais velho era o que assumia a liderança da família quando o pai não estivesse. E as bênçãos recaíam primeiro sobre o filho mais velho. Então, o filho mais velho tinha uma importância extrema. Aqui para nós no ocidental, né, acaba sendo ao contrário. O mais agradado é o filho mais novo, né? Mas era essencial ali o filho mais velho assumia a liderança, recebia a maior parte da herança e ainda
recebia as bênçãos do seu pai. E se você ler a Bíblia, Deus tinha uma aliança com Abraão, Deus tinha uma aliança com Isaac. E aqui estavam Esaú e Jacó. E Jacó ofereceu essa proposta para Esaú: tudo bem, então eu vou te vender essa refeição e você vai me dar o direito de ser o filho mais velho. Aquilo era uma bênção, seu filho mais velho. Era algo ali herdado de uma maneira especial. E Esaú falou assim: tá bom então. Agora para mim, eu estou morrendo de fome. E para mim não serve para nada ser o filho mais velho. Vamos fazer um acordo. Eu vendo para você o meu direito de filho mais velho. E você pode ficar com essa refeição. Aí Jacó falou: então você pode ficar com essa refeição. Eu quero falar para você assim: Deus tem coisas grandes, maravilhosas, perfeitas, especiais na nossa vida. E a bênção que Ele tem é tão grande, a presença dEle. A nossa comunhão é como esse direito. A nossa comunhão com Deus, a aliança que Ele tem conosco é como esse direito. Mas eu quero dizer para você, Jacó almejava esse direito, queria ser abençoado, queria ter essa comunhão. Mas Esaú não ligava. Esaú não queria. Tanto que a Bíblia fala assim, lá no versículo 33, então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou. E jurou, estava jurado, não voltava mais atrás. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. E o versículo 34 termina assim: assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Eu quero dizer para você, Deus tem algo com você nessa noite. Deus tem algo na sua vida. E Deus tem um direito abençoado sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Mas eu quero dizer, o teu Deus é grande e poderoso. Não abra mão. Não abra mão por nada nesse mundo. Não troque o direito, a aliança, a comunhão que Deus fez com você por qualquer outra coisa que te pareça boa aos teus olhos, agradável ao teu futuro. Não troque jamais isso. Deus falou isso comigo, irmãos. Deus falou essa palavra para mim e falou assim: tem que impor respeito naquilo que eu tenho com as pessoas. Deus falou para mim isso, que eu tenho que valorizar o que Ele me dá de direito, a bênção que Ele põe sobre a minha vida. O mundo vai de qualquer jeito. Tanto faz como tanto fez. Como diz o dizer populado, não dá nada. Para o mundo, eles tentam fazer você engolir tudo que aparece por aí. Mas eu quero dizer, filtre as coisas. Filtre e apenas retenha o que é bom e agradável a Deus. Para que você seja abençoado, para que os teus filhos sejam abençoados, para que os filhos dos teus filhos ainda sejam abençoados mais ainda. Deus tem promessa com você, não é só para hoje, é até 1000 gerações Ele vai abençoar se você obedecer. Mas você precisa crer e obedecer, seguir o caminho da verdade, não se entregar por qualquer coisa, ou não aceitar e engolir qualquer coisa que o mundo oferece por aí.
Louvado seja o nome do Senhor. É dura, essa palavra é dura, irmãos. É dura mais ainda para mim. Mas é a palavra do Senhor. É aquilo que Ele fala e eu creio convictamente nessa verdade. Mas Jesus, Ele veio a esse mundo. Mesmo Ele olhando nós lá no lamaçal do pecado, Ele acreditou na nossa existência, na tua existência. Ele acreditou em você. Mesmo que Ele vê, até hoje mesmo quando Jesus viu, quando nós fizemos uma coisa errada lá, Ele ainda está acreditando na gente. Ele só está esperando nós se arrepender e confessar. Ele acredita em nós convictamente. Ele quer a nossa salvação. Ele quer levar para morar com Ele. E eu quero dizer para você nessa noite: não abra mão do teu compromisso com Deus jamais. Não abra mão daquela aliança maravilhosa que Ele fez com você. Não abra mão daquele dia que você se batizou, mergulhou nas águas e deixou tudo de ruim. Não abra mão de tantas bênçãos que Deus já ofereceu para você, e tem mais ainda para oferecer. Reconheça, seja grato, obedeça e ame ao Senhor, aleluia. Renda-se aos seus pés, porque o que Ele tem sobre nós é além do que nós imaginamos. Não dá para pensar o que Deus tem, não dá para imaginar. Foge da mentalidade humana. Jesus, Ele veio para nos purificar, para nos justificar. Eu já estou concluindo. Quero que você se coloque sobre os seus pés. Temos que vigiar, temos que nos cuidar. Eu sou pecadora, pequei ontem, pequei hoje, sempre estou pecando. Mas temos que clamar: Senhor, tenha misericórdia de mim, perdoe os meus pecados, me lave com o teu sangue. E se o inimigo ficar te acusando, você mostre para ele quem que tem autoridade: é Jesus. E quem te comprou lá naquela cruz foi Jesus. E foi o sangue de Jesus que justifica você, que dá direito você a ter acesso a Deus, a ter comunhão com Deus de novo. Nós quebramos a nossa comunhão com Deus no jardim. Esaú trocou a sua comunhão com Deus por um prato de lentilhas. Mas Jesus veio para trazer vida, e vida com abundância. Jesus veio para lavar o nosso pecado através daquele sangue que escorreu naquela cruz. E Jesus quer te justificar. Aleluia. Ele quer te fazer novo, limpo, saudável, santo, para entrar na glória. Porque sem santidade ninguém vai ver Deus. Aleluia. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos e abra o teu coração para Deus agora. Pai, neste momento, Senhor, nós abrimos o nosso coração. O Senhor conhece a nossa mente, o nosso interior. O Senhor sonda os nossos pensamentos, ó Deus. O Senhor conhece a nossa alma, os nossos desejos e sentimentos, as nossas atitudes. E eu clamo agora: o teu sangue correu naquela cruz
para que eu fosse limpa, para que eu fosse liberta. O teu sangue verteu para que eles fossem limpos, para que eles fossem libertos, para que eles fossem justificados. Que o Senhor venha entrar sobre a vida deles, que o Senhor venha restaurar, regenerar aquilo que está se perdendo, ó Deus. Que a nossa aliança, Senhor, não seja quebrada, não seja rompida, não seja vendida por nada, porque maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. Pai, venha blindar os meus irmãos, venha blindar as minhas irmãs, venha blindar esses jovens, venha, Senhor, cuidar deles, venha, Senhor, justificar e restaurar eles, Pai. Senhor, que nós nos voltemos para a Tua presença, Pai, que nós nos voltemos para a Tua face, ó Deus, que o Senhor seja o princípio e o fim, que o Senhor seja o centro da nossa vida, que nada venha abalar nossa comunhão, ó Deus, e que o Senhor venha fluir sobre as nossas vidas. Senhor Jesus, que a Tua obra venha se espalhar, venha se cumprir, que o Teu propósito na vida desses jovens, desses adolescentes, dessas crianças, ó Deus, esteja cada dia mais vivo, cada dia com mais vigor, cada dia seja algo mais especial, até o dia da nossa chamada, até o dia que o Senhor vem nos buscar. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amado é, aleluia, mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Creia que você é especial para Deus. Deus falou com você nessa noite, é porque você é importante para Ele, você é especial, você é único. E Deus tem muita coisa para fazer na sua vida, coisas maravilhosas nos teus sonhos. Eu quero agradecer a Carol e aos jovens pela confiança, pela oportunidade. Que Deus derrame bênçãos sem medida sobre vocês, em todas as áreas, e continuem buscando o reino dos céus, que o restante Deus faz. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Jesus, não pode se sentar. Irmãos, próximo final de semana